E aí, galera do Perseverando, beleza? Dando uma de Todd aí para começar o vídeo. Hoje eu venho falar para vocês sobre o quarto ponto daquilo que todo calvinista gosta, que é a tulipe, né? Em outros vídeos nós já falamos, por exemplo, no vídeo da Paula nós falamos sobre a depravação total. No meu outro vídeo eu falei sobre a eleição incondicional. O Todd acabou de postar o vídeo falando sobre a expiação limitada e agora eu vou falar sobre a graça irresistível. E no próximo vídeo você vai ver o Vitor falando sobre a perseverança dos santos. Talvez, né, e muitos calvinistas eles têm dificuldades em poder falar sobre a graça irresistível. Porque assim, a graça irresistível ela não é tão explícita de um modo assim como a depravação total, que fala que todos pecaram, ou como a eleição incondicional, que fala que Deus resolveu escolher alguns, né? Isso não acontece com a graça irresistível. Ela é um pouco mais difícil. Talvez ela seja um pouco mais difícil de tratar em seu assunto, porque ela não é tão explícita. E às vezes até mesmo pelo caráter, de certa forma, subjetivo, né? Talvez seja por isso um pouco das suas razões. Vamos refletir um pouco sobre os pontos que nós já vimos. Por exemplo, o primeiro ponto, a depravação total. A depravação total vai afirmar acerca da realidade de todos os homens. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. O segundo ponto vai falar que a eleição incondicional vai falar do ato de Deus, desde a fundação do mundo, desde antes dele dizer, haja luz. O ato eletivo dele. Né? E ainda tem pessoas que acreditam que Deus elegeu depois da fundação do mundo, os infralapsarianos. Eu não sei o que eles fazem com Efésios 1:4, mas também esse não é o assunto de hoje. E o terceiro ponto, a expiação limitada, que já é o ato de Cristo ao se entregar por aqueles que o Pai escolheu, né? Mas o quarto ponto, que é o que nós estamos tratando, que é a graça irresistível, o que acontece? Ela é muito subjetiva, porque já passou da realidade do homem, já passou do que Deus quer, já passou do que Cristo fez, agora isso tudo é aplicado dentro do ser humano. É uma revolução que acontece no interior do pecador, habilitando este a crer. A graça, dos primeiros pontos, é o subjetivo, porque é uma obra interna e que naturalmente ela irá se desembocar no quinto ponto, que é a perseverança dos santos. Aquilo que a graça fez dentro do nosso coração é o que fará com que nós perseveremos ou que não perseveremos. Um texto muito interessante, em 1 Coríntios 2,14, diz o seguinte: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. O homem que não experimenta o poder de Deus não consegue compreender a vontade de Deus, porque para ele é como loucura. Se o homem não receber a graça de Deus pela vontade dele, então ele permanecerá destituído. Trocando em miúdos, ele será para sempre um desgraçado. Ele não terá a graça de Deus sobre ele. Salmo 63, 3 e 4 diz algo bem interessante. Porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Só quem recebeu essa graça de Deus pode entender que ela é a melhor coisa das nossas vidas. Só quem foi tocado pelo Espírito de Deus pode reconhecer o poder que isso tem. Ou seja, essa graça é algo irresistível. É algo que você não consegue mais viver sem. Você foi alvo dessa graça, essa graça te alcançou, você não consegue mais. Você não quer, você não deseja não tê-la mais. Somente quem se converteu verdadeiramente consegue entender a graça de Deus. Por quê? Porque assim, acredito que como você foi comigo, no momento da nossa conversão, o momento exigiu isso. Nós fomos convencidos de tal forma e de forma tão profunda que nós não conseguiríamos continuar as nossas vidas sem ser ao lado de Cristo. Não teria
como ter vida se não fosse entregando a vida a Cristo. Com certeza nós nos vemos sujos, maltrapilhos, se não outra saída é entregar a vida a Cristo. É exatamente isso que a graça vem fazer. Deus, Ele é um ser soberano, eterno, infinito. Ou seja, aquilo que Ele vem fazer em nossos corações, de forma nenhuma pode ser negada pelo homem. O homem nada poderia fazer para poder alcançar a graça de Deus. Mas tem aqueles que ainda discordam. Tem aqueles que ainda acham que o homem pode resistir. Mas veja bem, Deus é independente. Deus, ele não depende das pessoas. Como Ele, sendo um Deus eterno, imutável, poderia fazer um plano e deixar na mão do homem que é falho para decidir? João 1, 12, 13 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, aqueles que receberam a Cristo por meio da graça irresistível que mudou as suas vidas, esses receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. E Efésios vai dizer que nós somos adotados. Mas continuando, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nós somos feitos filhos não por nossa própria vontade ou pela vontade de qualquer outra coisa, somente pela vontade de Deus. Por isso essa graça vem a ser irresistível nas nossas vidas. Por isso não temos como negar isso. A vontade de Deus é a participação. É o que nos garante a participação na graça. E essa graça vem até nós. Que esse ponto possa ficar um pouquinho mais esclarecido para você, numa breve reflexão, de uma forma bem fácil, né, mas que possa vir edificar a sua vida. Deus abençoe. Até a próxima.